Olá, gente. Um abraço. Eu hoje não tenho nenhuma matéria para discutir com vocês. Eu hoje vou fazer um desafio. Vocês me desafiam, eu vou desafiar vocês. Isso tem que ser rápido. Você vai escolher um assunto, né? E me dê um texto. Jeffrey vai pegar esses assuntos e vai sortear. Então, vamos lá, gente. Escolha aí o que você acha que deveria ser dito hoje, que nós deveríamos desenvolver. E Giovana, bom dia. Shirley Branco, bom dia. Priscila Simões, bom dia. Luiz Guilherme, bom dia. Vamos então, rapidamente, escreve aí um assunto, um texto para a gente conversar e fazer a nossa live nessa manhã. Ok? Por enquanto ninguém está se pronunciando, ninguém estão com medo. Guilherme, Simões, Shirley, Giovana, eu não sei se Eliseu, Miriam, eu estou esperando. Quem entrou aí no seu? Eliseu entrou no Instagram. Instagram. E quem mais entrou aí? Por enquanto só. Só. Alguém? Estou esperando. Aproveitar para parabenizar o Eliseu por mais um aniversário, que Deus seja com você sempre. Turco, minha filha, eu estou fazendo um desafio. Vocês me jogam aí um título qualquer para um assunto, para a live, com um texto bíblico e eu desenvolvo aqui. É um desafio feito a vocês e vocês farão a mim. Ok? Estou esperando. Eu acho que ninguém. Ninguém, Stephanie? Não, ainda não. Não. Bom dia. A Priscila Simões. A Shira botou aqui Deuteronômio 31:8. Ah. Sim, ela botou o versículo, mas ela não colocou o assunto. Você não colocou de que fala o texto. Eu pedi que falasse sobre o assunto. Deuteronômio é o quinto livro de Pentateuco. 31. Giovana fala reino de Deus e sua justiça. Deuteronômio 31, 38. Já colocou aí, Stephanie? Sim. 2 apareceram, né? Isso. O texto da Shirley, o Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo. Não deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espantes. O Senhor Deus irá na tua frente. Pois é, Luiz Guilherme fala mal com U, mal com L. Se Deus é benevolente, por que ele criou o mal? E qual a diferença entre os dois? Qual o impacto em nossas vidas? Priscila Simões, crer e for batizado será salvo. Que mais, Stephanie? Eu não tenho mais tempo. Deixa eu só colocar. Luiz, Guilherme, esse assunto já foi tratado muito entre a gente. Será muito bom a gente mexer com ele, porque Deus não faz mal, né? Mas a gente vai falar nisto. Ok, Stephanie? Sim. Então, dos três, qual que nós ficaríamos? São 5.
5. O Jeffrey vai sortear e a gente vai trabalhar. O texto que a Simone está usando é Marcos 16:15. Muito bom tema. Luiz Guilherme colocou: eu formo a luz, e formou a luz, e criou as trevas, eu faço a paz, e crio o mal, eu sou o Senhor, faço todas as coisas. Ok. Vamos para Priscila. Priscila. Ok. Existem 3 palavras importantíssimas que nós precisamos trabalhar. Esses demais temas eu vou usar cada domingo, então todos vocês vão ter respostas. Para falar de cristianismo, nós precisamos entender algumas palavras. Eu vou até marcar aqui alguma coisa para que eu não fuja do tema. E essas 3 palavras, 2, elas estão em grego e uma em hebraico, né? Então, que seria, no caso, o verbo. Essa palavra verbo, o verbo se fez carne, João 1, e habitou entre nós. Esse verbo, em hebraico, ele pode ser ruá, que é o Espírito de Deus. Mas também, essa palavra verbo está muito ligado a João 1. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E nada do que foi feito sem ele. Mas também voltamos a Gênesis 1, que diz que todas as coisas foram feitas com essa palavra haja. E houve. Então poderíamos chamar isso de logos. E é bom que entendamos que essas coisas elas foram criadas nesse planeta. E esse planeta é regido por Cronos, tempo. Há um tempo que ele é oposto ao que não é tempo, que nós chamamos de eternidade. E eu gostaria muito de trabalhar com alguns textos para ajudar vocês. O texto principal, eu já abri aqui, é João de 1 a 10. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas, feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele, em Jesus, ou no verbo, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas, está ouvindo, Guilherme? Não compreendeu. Ou não a compreendeu. Não era ele a luz.
Aí refere-se a João Batista. No versículo 8, para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira. Quando se fala em luz verdadeira, nós nos reportamos a trevas. Ali está a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava ele no mundo. E o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Então nós temos dois personagens. O que testificava da luz e a própria luz, que é Jesus, o Cristo. Aí surge uma pergunta. Por que o verbo se faz carne? Seria a carne reconhecida por João Batista? E esse texto em João testificava do homem Jesus? Não. Aí nos vem uma outra indagação. Por que, sendo ele a luz, não reconhecida por aqueles que estavam em trevas, exatamente porque estava em trevas? Aí nós lembramos de um texto nos profetas, ou na escola dos profetas. Aqueles que habitavam na região da sombra da morte ou nas trevas viu uma grande luz, se referindo a Jesus. Por que, então, João Batista é convidado a batizar a própria vida? E disse ele: não, eu não sou digno, é você que tem que me batizar. Aí ele disse: não, João, você me batiza para cumprir promessa. E é bom lembrar a todos vocês que ele veio cumprir a lei. E uma das leis mais importantes para a nova aliança era o batismo de João. Porque tanto Jesus como Paulo, Jesus não batizou ninguém. Já Paulo batizou 2. Então nós vamos ter que encarar batismo para arrependimento e um outro batismo. Arrependimento, ou batismo com arrependimento, ele tem um sinônimo. Ele existe para o aperfeiçoamento. Arrependimento é para o aperfeiçoamento. É um testemunho público. Mas não é o batismo nas águas, mas é o sentido do batismo. Eu me batizo porque publicamente eu errei, publicamente eu fiz porcarias na minha vida, publicamente eu matei, eu publicamente fui exposto como errado. Agora, publicamente, eu dou o meu testemunho de arrependimento, como sinal de uma caminhada para aperfeiçoamento. Isso é o sentido de batismo nas águas. Eu escrevi agora: o Espírito de Deus, ele testifica com o meu espírito. Porém, enquanto você não mudar a tua mente
o seu padrão dá ré. Arrepender. Eu dizia para Jeffrey hoje de manhã, se eu como banana, maçã, mamão, eu vou conhecer banana, mamão e maçã. Mas se eu for à roça, eu não vou conhecer a bananeira, a macieira, mamoeiro. Mas se essas árvores tiverem os frutos, eu vou conhecer as árvores pelos frutos que nelas estão, porque eu tenho o exercício de comê-los, de tê-los em minhas mãos. No supermercado, ou quitanda, ou feira, ou seja lá o que for. Então, o Espírito, ele só age no homem, enquanto o homem não se arrepende. Ele só vai agir no homem quando houver o arrependimento, que nós chamamos caminho do aperfeiçoamento. Ou, como diz a Turco, o exercício do cristianismo. Se vós estiverdes em mim e minha palavra estiver em vós, tudo que pedirdes, acreditando aperfeiçoamento, eu mudo o meu crer negativo para o meu crer positivo, segundo as Escrituras. Esse batismo, ele é importante. Não o batismo de... Porque Jesus não precisava de ser batizado em águas. E o texto disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer é condenado. Condenado é o que não crer, é o que não se aperfeiçoa, não o que batiza. Como eu disse a Simões, o ladrão da cruz não foi batizado. E hoje mesmo, você está comigo no paraíso. Então, a palavra logos, em grego, ela tem o poder de transformar a minha vida. E ela está condensada. Por que condensada? Porque para a barbárie, para a lei, foi dado o decálogo. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça... São 10. Jesus simplifica, condensa. Em 2. Ame a Deus por todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então ele coloca Deus e próximo como a prioridade do arrependimento para o aperfeiçoamento. A Giovana está escrevendo o arrependimento para aperfeiçoamento do ser humano. Maravilhoso! Nossos erros assumimos por nós. Contribui para o nosso crescimento. É exatamente isto. Arrependimento não é remorso. Não é eu ficar em depressão pelos erros que eu fiz, mas dizer, eu preciso riscar da minha agenda o que eu fiz de errado. Como? A borracha é o aperfeiçoamento. Então, essa palavra logos, que eu posso em grego chamar de pneuma, ar, significa o meu próprio espírito humano, ligado ao Espírito de Deus, começar através de uma linha tênue chamada consciência, que é o quarto elemento do coração, que são mente, vontade e emoção, que são os 3 do meu psique. Tá vendo? Então a minha vontade, minha mente, minha vontade e minha emoção, ela é
trabalhada. Eu dizia hoje de manhã que nós chamamos isso de transplante, como diz Ezequiel. Tirar-lhe-ei o coração de pedra e dar-te-ei um coração de carne. E isso é extremamente doloroso quando tiramos aquilo de nós que nós achamos que amamos. Aí a palavra amor precisa ser trabalhado, tá vendo? E dizemos: isso não me serve, não é isto que eu quero. E é bom que nós entendamos que a palavra cronos, que é tempo, tá vendo? É muito falado por Isaías. Quem deu crédito a esta pregação? Vinde, vede e ouvis. Então percebam que no tempo estão os meus sentidos, que nem sempre é bem empregados. Nós estamos numa época em que se falam muito, que se dizem de tudo e não se dizem nada. Estamos numa época em que a mente humana ela está completamente despreocupada da verdade. Hoje de manhã também conversava com o Jeffrey, falando que, infelizmente, ou nós entramos na política do tempo, do cronos, porque as pessoas usam a política para ter. Eles não usam a política do reino e da justiça de Deus para serem imagem, semelhança, caráter ou divindade de Deus. Daí, Guilherme, nós chamamos de trevas. Trevas, nesse sentido, chama-se ignorar, ignorância. Mal com L, é aquele mal chamado de tribulação, que me traz paciência, experiência, esperança. Mal com U é dolo. É quando eu trabalho politicamente para tirar o que é teu, para te destruir. Daí nós chamamos o amor passional. Já que você não é minha, eu lhe mato, você não vai ser de outro. Ok. O Espírito de Deus não age no meu espírito, não testemunha, enquanto o processo de arrependimento não entrar no processo de aperfeiçoamento. Esse é o batismo de João Batista. Quem crê e foi batizado. Note, primeiro crer. Em quê? Primeiro eu tenho que descrer de todas as mentiras que foram religiosamente colocadas em minha cabeça. Eu tenho que descrer de toda formação e informação ideológica dos grandes pensadores, não importa, gregos, não importa lá da Mesopotâmia, que seja o Código de Hammurabi, não importa que seja as muitas crenças denominacionais, não, eu preciso dizer, eu preciso parar, eu preciso pensar. Ok. Então nós temos verbo, logos e cronos. E a gente leu João 1. Eu queria que vocês abrissem comigo para entendermos cronos, tempo, né? Que você abrisse para mim Provérbios. Eu acho que é Provérbios 8, 22 em diante. O Senhor me possuía
no princípio dos seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Então não estamos falando aqui do Éden, que no caso aqui são obras recentes quando se fala de eternidade. 23. Desde a eternidade, não estamos falando de Cronos, fui ungida desde o princípio, antes do começo da terra. Estamos falando de Logos. Antes de haver abismos, fui gerada, Logos. Antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada, a palavra Logos. Ainda ele não tinha feito a terra. Então não estamos falando do Éden, como eu disse a vocês. Nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava a fonte do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Ok. Todo indivíduo racional, por isso Paulo pede que o nosso culto seja racional. Ele pede o seguinte: que a gente se transforme, mude nosso padrão de entender. E que não nos conformemos em hipótese nenhuma em nenhum século da vida. Quer dizer, anulado todas as invenções ideológica, teológica do homem. Por isso, um novo mandamento vos dou. Então, todo indivíduo racional, ele nasce com uma opção de arrepender ou remorciar-se, de aperfeiçoar-se ou manter-se que nem uma árvore, parado, esperando a banda passar. Ou, como diz Paulo Coelho, sentado em um apartamento com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar. Se nós partirmos para João 17, versículo 5, e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Glória aqui, nessa oração sacerdotal, salvífica, da ordem sacerdotal de Melquisedeque, tem um sentido de batismo pleno.
Eu fui, sendo imagem e semelhança de Deus, caráter e divindade, eu sou dono da palavra. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Tudo! Mas é preciso que haja concordância. E aperfeiçoamento, ela tem o seu início, sua raiz, naquilo que eu chamo de comunhão. Se eu tenho comunhão com um, dois ou três, ele ali estará. E tudo que nós pedirmos, a nossa palavra tem poder. Está lá. Em João 17, versículo 5. Se sua palavra não tem peso, se sua palavra não tem crédito nem aonde você compra, se sua palavra não tem nem peso com quem você é político, com quem você é casada, não tem nem peso com seus filhos, porque a sua palavra ela pode ser amaldiçoadora ou abençoadora, ela pode ser morte ou pode ser vida. Então, eu tenho esse batismo, imagem e semelhança. Mas, criando o homem as suas invenções, ele veio cumprir essa lei invencionice inventada pelo homem. Porém, quando nós falamos de Ruá, que tal Filipenses 2? Vamos dar uma olhadinha em Filipenses 2, né? Filipenses 2, né? 5 a 8. Presta atenção. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Porque o tempo não dá. Sentir. Que haja o mesmo sentir. A Simone está botando ali. Nós somos o resultado de nossas crenças. Precisamos criar um padrão de crença benéfica para a minha vida. Minha mudança tem... Perfeito! Simões, perfeito! De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Vocês estão me desafiando. E estou gostando do desafio de vocês. O mesmo sentimento que houve no ungido Salvador, porque Cristo Jesus é ungido Salvador. Que haja o mesmo sentimento nesse tempo, o Cronos, de 33 anos. Ele diz que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque sendo em forma de Deus como nós, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aliás, esse texto, além de ser dantesco, ele é de uma profundidade. Imagine, ele sendo Deus, é muito patrão aí querendo ser Deus, é muita mulher querendo ser esposa, querendo ser Deus de marido, é muitos maridos querendo ser Deus de suas mulheres, é muitos filhos querendo ser Deus de suas mães, são inventores, enfim, não tem sentimento. Mas se formos para o 7, mas aniquilou-se. Quem? Jesus. Mas aniquilou o quê? Aniquilou o quê? O que Guilherme fala? Trevas. Aniquilou o quê? A vontade de libertar Israel. A vontade de destruir o mal com o
assim como os anjos queriam pregar o evangelho. Aniquilou a si mesmo. Como? Como? Sendo ele Deus, tomando forma de servo. Como? Fazendo-se semelhante aos homens. Uai! Paulo está dizendo então que nós somos servos? Nós somos escravos? Sim! De quem? De nossos remorsos. E do grande horror de não querer aperfeiçoarmos. Está muito bom como está. Ó, profundidade das riquezas, dizia Paulo. A gente gosta muito de ficar na beira da praia. Nós não queremos avançar 20 quilômetros lá para o oceano. 8. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Meu Deus! Não humilhou ninguém, ele humilhou a si mesmo. Atenção, a si mesmo. E ele não tinha o que se arrepender. Sendo obediente, inclusive, à morte. E morte de cruz. Eu estou fazendo isto para que você não passe por isto. Eu me humilho para que você não seja humilhado. Eu morro a vergonha da cruz para que você não seja crucificado. Eu estou assumindo isto no teu lugar. Aí nós nos reportamos para Colossenses 2:14 e 15. Arrancou a cédula de dívida. Mas Israel, a Simões falou de batismo. Calma, eu vou chegar lá. Isso é Ruá. É o espírito dele. Sujeito ao próprio espírito do Pai. É só você ler o 17 de João. Mas podemos ir para Colossenses 1. Colossenses 1. Né? Colossenses 1. 15 a 20. Preste atenção. De 15 a 20. O qual... Engraçado essa palavra imagem e semelhança, né? O qual é imagem de Deus invisível. Eu amo muito a Jesus. O primeiro, o primogênito da criação. Então, eu nem vou tocar nesse assunto, primeiro homem, segundo Adão, segundo Adão. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Aquilo que você quer, aquilo que você deseja, está criada nele. Quando Santos Dumont, quando Madame Curie, ou a família Curie, Einstein, Santos Dumont, Thomas Edison, ou qualquer outro inventor, descobridor, criou qualquer coisa, já estava nele. Nós apenas pusemos para fora, como fala o Salmo 77. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Então, tudo que eu preciso está nele. E se vós estiverdes em mim, e minha palavra estiver em vós, tudo que pedirdes, se você crê, você recebe. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E nós
de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é cabeça do corpo da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência até da morte. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E 20. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue na cruz, na sua cruz, não minha, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Eu acho que não preciso dizer mais nada. Isso é Ruá. Mas se nós formos para Logos, aí nós vamos para 1 João. Primeiro João, de 1 a 3. O que desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, referindo-se a Logos, Jesus, palavra. Porque a vida foi manifestada. Lamento que quem está em trevas não percebe isto. Eu acho que eu estou ficando nervoso. E eu não quero ficar nervoso. Mas eu me encanto com isto. Porque a vida foi manifestada. E nós a vimos. Também testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. 1 João 5, né? 7. Eu já dei esse texto. Porque 3 são os que testificam no céu. E entre os 3 está a palavra. Aquilo que você diz aqui é ligado lá em cima. Aquilo que você desliga aqui embaixo é desligado lá em cima. Aquilo que positivamente você crê e verbaliza é lá em cima computado. Nós chamamos de anjos arquivistas. Que eu não vou tocar nesse assunto agora. E podemos ir para Apocalipse 1. De 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, quer dizer, do Salvador ungido, a qual, lembre-se que Apocalipse é a revelação do Evangelho, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Por isto que, após a ressurreição, eu não sou mais servo, mas amigo. Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deveriam acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou, anjos arquivistas, a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Cronos está próximo. Agora depende de você mudar a sua crença mental.
o que eu creio torna-se vida ou morte. Quem determina a vida ou morte social, financeira ou familiar é o meu código mental. Por isso que o Evangelho, ele é a palavra de Deus, 4:12 de Hebreus. Ela entra, divide alma e espírito. É preciso se trabalhar com a sua alma, mente, vontade e emoção. Ela precisa ter padrão mudado. Para que, quando chega a hora do meu espírito humano testificar com o Espírito de Deus, ele usa das 4 divisões do coração a consciência, fazendo uma ponte, trazendo o que presta e o que não presta. A escolha é tua, não é de demônio e nem é de Deus. Então, o que eu creio torna-se vida ou morte social, financeiro ou familiar. A escolha é tua. Então depende muito de números, parcelas para sua soma. Pode ser com os sinais de menos, com os sinais de subtração, pode ser com o sinal de divisão, ou soma e multiplicação. A escolha é sua. Você é senhor da tua vida. Não venha nessa conversa fiada que Deus vai fazer, porque Ele não faz. Ele respeita. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Daí, o batismo de arrependimento em público é arrependimento de muitas crenças negativas, pois o outro batismo, meu irmão, é entre Deus e eu, que chama-se batismo de morte. Agora sim. Vamos dar uma olhadinha em Lucas 12 e 20. Desculpa, 12:50. Eu queria muito que você prestasse atenção. 12. Achei. 20. Na próxima live, você fica com a Bíblia aberta, que eu dou os textos e você abre e você joga aí para mim. Importa, porém, que eu, Jesus, seja batizado com um certo batismo. Em João, e Deus amou o mundo de tal maneira, porque eu não tinha palavra para dizer esse amor. Não tem palavra em português, inglês e seja lá do que foi mandarim que explique esse batismo, esse tal batismo. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo. E esse batismo quase me coloca em depressão, a ponto de eu dizer: Pai, tire de mim esse cálice. Com um certo batismo, e como eu me angustio, até que ele se cumpra. Esse é o batismo. Você quer outro? Mateus 20:22, que aliás é um diálogo entre uma mãe e Jesus. Ela acreditava que Jesus seria rei de Israel. Ela disse: quando você for rei em Israel, lembre-se de colocar um dos meus filhos à tua direita e outro à tua esquerda. E ele então responde. Seria, no caso, Mateus 20:22, né? Mas eu vou ler um pouquinho antes. E disse-lhe: que queres? No 21, ela respondeu: dize-me que estes meus 2 filhos se assentem à tua direita e outro à tua esquerda do teu reino. E o que Jesus responde?
Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis, porque vós bebeis o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Disseram-lhe eles: Podemos. Então você pode estar aí, doente, sendo crucificado. Você pode. Financeiramente derrotado. Seu lar derrotado, você pode. Porque você quer. Porque o batismo de morte, ele já assumiu. Você está passando por isto porque você não conhece a raiz, não conhece as Escrituras. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram que podiam. Estão pagando muito caro os religiosos por isto. Mas eu queria ir para Gálatas 3,17. Priscila, vai guardando esses textos aí, vocês aí todos. Guarda esses textos, que eles são fantásticos. Gálatas 3, 27. Eu disse Gálatas 3, 23, 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Todos vocês, todos nós que fomos batizados em Cristo e não em João Batista, já fomos batizados em Cristo. E para ajudar mais a vocês, Romanos 6, 3. Romanos 6, 3. Muito bom texto. Eu estou sendo malvado, né? Romanos 6, 3. Achei. Ou não sabeis que... Eu vou repetir. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Ou vocês não sabem que todos que fomos batizados, como diz Gálatas, e agora em Romanos 6, 3, ou não sabeis? Então há a oportunidade de saber que sois batizados em Cristo. Também fomos batizados com a sua morte. Olha, todo rito cerimonial, ele tem o fundamento judaico. E eu disse já, é importante que as igrejas evangélicas existem, pelo menos para se aprender a achar os livros e a parte histórica, quando o professor ele tem capacidade para te dizer, para te diferenciar, ou também colocar em ordem cronológica, pelo menos profetas maiores e profetas menores, para que você entenda de história. Batismo nas águas não salva. Porque eu não estou perdido pela minha sujeira física, pelo que eu como mãos sujas. Porque Jesus disse: o importante é a limpeza interior, não a exterior. Agora, morrer para o padrão
que tem pelo menos 300 a 400 anos, que são hereditariedades familiares, isso é dose, isso é difícil. Enquanto você fala em suas lives, canta e conta historinhas dos livros biográficos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você não está acrescentando nada. Enquanto você diz para as pessoas que é preciso você cumprir esta ou aquela norma, ou estas ou aquelas normas, você está sob o júdice da lei. E diz a Bíblia que quem não cumpriu um tio da lei, ele está destruindo toda a lei ou todo o decálogo. E é impossível o homem cumprir lei. Porque a lei era trazida a uma vida social, física, humana. Mas o Evangelho, ele traz para você a limpeza de dentro para fora, e não de fora para dentro. Eu quero agradecer santos, os médios santos. Tremendo, me encanta tudo isto. Obrigado, meu irmão. Que aula! Obrigado, Priscila Simões. Remorso, sim. Rúbia. Que texto de João. A próxima aula de domingo, vocês me tragam outro texto. Escolham e nós vamos começar a falar de desafios. Eu quero ser desafiado por vocês. E não se esqueça, verbo, palavra e tempo. É preciso que quando você lê a Bíblia, descobrem que tempo, quando é logos, quando é ruá, quando é pneuma, aí sim a gente vai poder discutir. E eu quero ser desafiado por vocês. Giovana, glicerina pura. Um beijão, meu agradecimento. E a gente vai se falando aí até domingo que vem. Um beijão, um abraço. Obrigado, Turco e Simões. Se você gostou deste estudo de hoje, não deixe de visitar o nosso canal no YouTube, blog O Caminho e a Vida. Nele você encontrará este e muitos outros estudos em áudio e vídeo para você ver e rever quando e onde quiser. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando o novo vídeo for postado, e toda vez que você acessar algum de nossos vídeos, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo, e também não se esqueça de deixar o seu comentário, é muito importante para nós. Temos também a nossa página www.ocaminhoeavida.com. Nele temos uma biblioteca imensa de conteúdo escrito para você aproveitar também onde e quando quiser. Tanto no YouTube quanto na nossa fanpage, você pode ter acesso pelo seu computador, tablet ou smartphone. Temos também o canal no YouTube Israel Sarlo Coach. Qual a sua visão da vida? O coach, ele te direciona para você tirar de si mesmo a resposta que você procura. Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando o novo vídeo for postado. Deixe seu like, seu joinha e compartilhe para que o máximo de pessoas possam ter acesso a esses 3 canais de informação, de cultura